Hariol, Namastê pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a este canal de comunicação entre nós, né? Onde eu trago um pouco aí do que eu vou aprendendo sobre yoga e espiritualidade, né? Em geral, eu acabei de terminar uma série de vídeos aqui sobre os yamas e niyamas, né? Que são as bases aí, o alicerce, né? De uma vida de yoga, onde eu fiz uma explanação apenas, né, sobre cada um deles, mas a gente poderia se debruçar sobre cada um ainda mais, sabe? Mas isso a gente só consegue fazer nas aulas, ao longo de um período de tempo realmente maior, né? 1, 2, 3 anos, né? Isso depende muito aí do processo e de cada um, né? É dito, pessoal, que precisamos de pelo menos 12 anos para que esse estilo de vida que é o yoga se assente na nossa vida, sabe? Então, se você não assistiu essa série de vídeos, eu sugiro aí fortemente que você faça isso, ok? O yoga é, sem dúvida nenhuma, um sábio caminho para o desenvolvimento humano, né? E eu tô iniciando hoje aqui com esse vídeo uma nova série que eu tô chamando exatamente assim: Desenvolvimento Humano, os segredos para se tornar a sua melhor versão. Vem comigo. E eu já começo aqui de cara te fazendo uma pergunta que eu quero que você preste muita atenção aí agora, hein? Você já se perguntou o que realmente significa ser humano completo? Mais do que ter sucesso ou bens materiais, o que nos torna verdadeiramente plenos e íntegros? Humanos com H maiúsculo. Essa é uma grande questão, né, pessoal? E para responder isso, você precisa estar questionando sobre o sentido da vida. Por que nascemos? E para quê? Se a gente vai ter que morrer daqui a pouco? E para onde que a gente vai? A gente está aqui nesse planeta minúsculo, numa Via Láctea gigantesca, e não fazemos a mínima ideia do porquê e se estamos sozinhos ou não. O que eu particularmente acho um absurdo, sabe? A gente achar que é assim, que somos únicos, né, e especiais, os mais inteligentes, e vamos dominar o espaço sideral daqui a pouquinho, já. Gente, a gente mal está dando conta de se manter vivo aqui, vivendo em paz e harmonia. Pelo contrário, né? A gente está na iminência aí parece de uma terceira guerra mundial. Pelo menos é o que parece, né? O bicho está pegando. Então, pensou aí nessas perguntas todas que eu fiz? Conseguiu responder internamente aí alguma dessas perguntas que eu fiz? De novo, o que realmente significa ser um ser humano para você? Se você nunca questionou sobre isso, é bem possível que você esteja seguindo só um fluxo assim de vida que valoriza a produtividade. Ser alguém nessa era moderna é status. O que você é o que você faz. Sua profissão, principalmente, é o que te define para a sociedade. E isso virou sinônimo de propósito. Eu venho fazendo essa pergunta para um monte de pessoas por esses dias, sabe? E várias pessoas não sabem responder. Elas engasgam e falam geralmente sobre o que querem conquistar, ter, né, como bens, posses, carreira, sucesso, dinheiro e enfim, né? Mas eu estou falando, pessoal, de ser humano. O animal tem um papel na natureza. Os animais têm um, entre aspas, propósito a cumprir aqui, de acordo com a sua disposição terrestre, né? E as plantas também têm uma função, de novo, um propósito, direta ou indiretamente, ela quer cumprir com o seu desígnio, né? E nós, como humanos, também temos o nosso, mas me parece que a gente não sabe muito bem ao certo, né, os nossos desígnios, os nossos propósitos, né? O que sejam eles, né? A gente está se comportando muito mais como animal do que homens hoje em dia, né? O sentido da vida para um ser humano, pessoal, é a busca da humanitariedade. Nem sei se existe essa palavra. Bom, mas pensa aí e responde. O que é humanitário? No dicionário, uma das definições dessa palavra humanitário é relativo ao humanitarismo ético ou teológico.
Então, outra palavra aqui para dar mais sentido aonde eu quero chegar aí é a palavra humanidade. Tá tudo conectado, né? O que é a humanidade? Ela está associada à palavra humano, né? Ela tem origem no termo latino humanitas, que significa qualidade de humano ou natureza humana. E esse termo aí latino deriva de humanus, né? Que está ligado ao homo, tá? De homem, né? E humus é terra, né? Então isso sugere uma conexão com a condição terrena dos seres humanos, né? Portanto, essa palavra humanidade, ela evoca tanto a ideia de conjunto de todos os seres humanos, né, quanto a natureza e as características que nos definem, né? Possui, portanto, o atributo de conexão, semelhança, humanidade, né? Muitas vezes a gente diz assim para alguém, né? Ou comenta, né? Foi desumano o que fizeram com o Beltrano, né? E o que está implícito, né, nessa fala? Falta de fraternidade, falta de empatia, falta de compaixão, senso de unidade. Isso é ser humano. Então, qual que é o sentido de uma vida humana? Ser humano, ora bolas, né? E ser humano é desenvolver ética. Seu propósito aqui é o desenvolvimento de valores, de virtudes nobres, como a justiça, o amor, a fraternidade, a integridade, a compaixão. Isso é o que a gente chama de Dharma dentro do yoga, né? Nas tradições aí orientais. E para isso, precisamos nos conectar a esses ensinamentos, né? Matemática, gente, é importante, necessário para a vida. Eu não discrimino isso. Biologia também é, química é fundamental. Tudo isso tem o seu valor, né? Mas ética sempre foi ensinado nas escolas aristotélicas, na academia de Platão, no Gurukulam, né? Na Índia Antiga, no Egito Antigo, né? Em toda parte, gente. Independente de religiões, sabe? E, puxa, esse é um assunto aí que a gente tem que discutir, considerar, mas eu não vou fazer isso agora, não. Vou fazer isso no outro momento, né? Porque, de verdade, as religiões mais atrapalham do que colaboram aí para o desenvolvimento da nossa humanidade, viu? Bom, voltando aqui, na Grécia Antiga, né, que é o berço da nossa civilização moderna, o interesse era esse, pessoal: formar homens éticos de bem, e não por imposição, mas pela sabedoria, que esse é o propósito e o sentido de sermos humanos. Não tem outro propósito a vida, a não ser cumprir com o nosso Dharma, ser humano. Faz sentido tudo isso aí para vocês, pessoal? Espero que sim. Bom, e por que eu estou aqui fazendo uma introdução enorme dessas, né? Para explicar para vocês o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa série de vídeos, né? Dar um norte, uma direção para a gente se desenvolver, né? Como seres humanos que somos, né? E dar, né, um sentido maior para essa existência nossa aqui e agora, nesse tempo, nessa era, né? E assim também esclarecer, né, sempre o propósito do yoga na nossa vida. Yoga é isso, pessoal. Moksha, Nirvana, iluminação, são todas palavras que no fundo têm o mesmo sentido. Quando eu me torno íntegro, eu me ilumino, eu me torno livre, liberto de tanta mesquinharia e necessidades egóicas. Eu me liberto do egocentrismo, do egoísmo, que é um sério problema humanitário, certo? E para completar aí, encerrando esse primeiro vídeo, eu vou explicar aqui a organização tópica, né, de todos os tópicos que eu pensei aqui que sejam fundamentais, né, para a gente se tornar esse ser humano íntegro e mais desenvolvido. Para a gente alcançar essa plenitude, é necessário que a gente defina alguns pilares, né? Precisamos olhar para dentro e para fora, cultivando diversas dimensões do nosso ser. A primeira delas é o autoconhecimento, é a necessidade que você se conheça verdadeiramente de forma profunda para ser, né, essa pessoa mais íntegra. Aliás, você sabe o que é integridade? Integridade, pessoal,
é a qualidade de ser honesto, ético e reto em todas as ações e decisões, mantendo sempre a coerência entre o que se pensa, fala e faz. Isso é Satya no yoga, né? Se lembram aí desse Yama? Se você assistiu os vídeos anteriores que eu fiz, a série, esse é o conceito da veracidade. Uma pessoa íntegra age com retidão e imparcialidade, seguindo princípios morais fortes e sendo fiel a eles em todas as situações. Por isso esse primeiro pilar aí, se trata da gente compreender certas verdades em relação aos valores, né, universais, né? Compreender os nossos talentos e usá-los, né, sempre a favor do bem. E também, pessoal, se faz necessário tempo para mais reflexão, sabe? Isso é muito importante. Mas com esse estilo de vida que a gente tem hoje em dia aí, isso virou balela, sabe? Conversinha filosófica chata que não produz recurso, né? Dinheiro é que é o importante. Tempo de reflexão envolve hábito de meditar, por exemplo. E nem precisa ser necessariamente isso, sabe? Um momento assim do dia que você fica com você mesmo por inteiro, num estado pleno assim de presença, né? Conectado com o momento presente, aqui e agora, né? Aliás, isso é a essência da meditação, né? Meditação é uma sabedoria ancestral milenar muito significativa, gente. Isso deveria ser ensinado assim dentro de casa, nas escolas, desde sempre. Mas ainda sobre esse primeiro pilar do autoconhecimento que eu estou enfatizando aqui para vocês, aprender a ouvir, escutar o feedback das pessoas também é um grande fator, sabia? Acolher sem criticar a perspectiva de pessoas da nossa confiança, é claro, né, que respeitamos, sobre como elas nos veem. Faz isso se você nunca fez. Pergunta para um amigo seu, da sua confiança, né? E passa confiança para ele, né? Dando total liberdade para que ele fale sobre você, né? Pode ser para sua avó, sei lá, pergunta para um tio seu que você respeita e que te conhece bem, né? O que ele pensa de você? Talvez você se surpreenda com a resposta, né? Porque muitas vezes nos colocamos em certas posições, nos achamos maiores do que realmente somos, sabe? Vivemos uma fantasia construída por nós mesmos a respeito da gente mesmo, que pode até estar aí associada a traumas de infância, mas olha, nem sempre, viu? Porque isso virou tipo uma muleta também nos tempos de hoje em dia, viu? Cuidado. Mas enfim, quando estamos interessados em crescer, não temos problemas com as críticas construtivas, né? O problema é que o seu orgulho, a sua soberba, né, não admite esse tipo de relação muitas vezes. Bom, problema seu, porque você está perdendo uma grande oportunidade de crescimento moral e ético. Bem, eu já dei uma boa estendida aqui nesse primeiro item, né? E pode deixar os seus comentários aqui, vai deixando aí, né? Caso você tenha algo a acrescentar ou questionar, né? Até porque o segundo tópico que quero apenas trazer aqui para a gente hoje, né? E eu vou fazer uma explanação maior aí no próximo vídeo, é o desenvolvimento contínuo por meio do aprendizado. Esse é um grande fator também. Aprender sempre, em todas as fases da vida, é essencial para o seu desenvolvimento. Não pare. O universo, gente, a vida é algo incrível, extraordinário e grandiosa. Há muito para se entender e sobre tantas coisas, né? Nosso conhecimento sempre será limitado, né? O que podemos compreender é um mero fragmento de uma realidade maior, mas tudo bem. Eu tive um grande professor, né, que dizia que se a gente não tiver se perguntando, questionando sobre algo, com dúvidas a respeito de qualquer coisa em alguma área da nossa vida, né, tem alguma coisa errada. Porque é necessário questionar e sempre aprender. A gente está sempre nesse processo, né? A gente sabe muito pouco a respeito de muitas coisas, né, gente? Isso é Swadhyaya no yoga, né? O estudo das escrituras e o autoestudo
falei sobre isso nos vídeos dessa série que eu acabei de terminar, né? Bom, por hoje é só. Vamos digerir aí o que foi falado aqui hoje. E eu ia dar uma passada, né, em todos os tópicos aqui dessa construção aí desse ser humano mais íntegro. Mas eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aqui ainda, né? E se você gostou desse vídeo e da ideia aí dessa nova série, deixe o seu like aí e não deixe de se inscrever no canal para que você receba a notificação quando eu postar continuidade por aqui, certo? Meu muito obrigado sempre. Namastê.